Ai, tô aqui morrendo de rir, da sua mudança de contato e a pessoa recebendo 1000 parabéns lá pela sua defesa e você mudou o número. Ai, ai. Estão conseguindo enxergar? Tá sim, Gabi. Sim, sim. Acho que a gente pode começar, né? Então, Gabi, para que você estiver preparada, podemos começar de novo, agradecendo aí a Glaucia e o Joelso, né, por mais uma qualificação. E aí, Gabi, pode começar. Tá, vou colocar meu cronômetro aqui também para mim cuidar o horário. Bom, primeiramente, bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer, acrescentando o que a professora Zé falou, a presença de todos, né? Especialmente a banca, pela disponibilidade de tempo para avaliar o trabalho e estar presente nesse fim de ano super corrido, que provavelmente todo mundo deve estar muito corrido. Bom, o título do meu trabalho é Técnica de Meia-Lua e a cobertura do solo com palha de capim braquiária e mamona para o estabelecimento de mudas florestais nativas. A Mata Atlântica, ela é um dos ecossistemas mais biodiversos do planeta, apresenta alta diversidade e endemismo, mas também elevado grau de degradação. Por isso é considerado um hotspot para a conservação da biodiversidade, devido ao elevado endemismo e a alto grau de ameaça. Estima-se que restam apenas 12,5% da cobertura florestal original, tornando então esse bioma uma das áreas prioritárias para ações urgentes de restauração. Uma técnica utilizada na restauração é o plantio de mudas nativas, mas durante o estabelecimento dessas mudas, diversos filtros ambientais acabam influenciando, como, por exemplo, a disponibilidade hídrica e a herbivoria, que vai ser discutido hoje. Em relação à disponibilidade hídrica, a falta de água acaba ocasionando estresse hídrico, então causando danos nas estruturas foliares e órgãos fotossintéticos das plantas, e podem ser agravados como as mudanças climáticas devido ao aumento da temperatura e à precipitação altamente variável. Para superar esse desafio, então, destaca-se a técnica de meia-lua, que é a escavação desses semicírculos, muito utilizada na agricultura tradicional, devido à simplicidade e baixo custo, em zonas áridas ou semiáridas do continente africano. Entretanto, alguns estudos avaliaram o potencial dessa técnica também para a restauração de áreas degradadas, como o estudo de Bain e colaboradores em 2016 e do E7 colaboradores em 2023, e foram observadas maior sobrevivência e crescimento em comparação com outras técnicas. Além disso, também gostaria de chamar a atenção aqui para a imagem à esquerda, que é uma ONG chamada Just Digit. Essa parte não está na minha dissertação, mas foi através dela que eu tive contato, então, com essa técnica, onde essa ONG realiza essas escavações de semicírculos em regiões desérticas para restauração, que também é chamado de meia-lua, né, na tradução literal, mas também de sorriso, smile. Já em relação à herbivoria, com a degradação ambiental, ocorre o declínio de predadores naturais, com isso aumenta a população de formigas portadeiras. Nesse caso, são utilizados tratamentos químicos, né, para o controle da herbivoria, mas levantam-se algumas preocupações, como contaminação de recursos hídricos, impacto sobre organismos não-alvo e intoxicação de trabalhadores. Uma alternativa seria o controle alternativo através de extratos botânicos, como, por exemplo, com a mamona, Ricino communis, que ela é muito relatada, né, na literatura como um controle alternativo, principalmente de formigas cortadeiras. Esse trabalho de Reis e colaboradores em 2023 avaliaram o potencial da mamona e observaram que a maioria dos estudos estão relacionados ao óleo essencial e ao extrato alcoólico. Então, são necessários estudos com manejos mais simplificados, como, por exemplo, quando empregado como cobertura morta no sol. Além disso, também são necessários estudos com plantas que já vêm sendo empregadas na cobertura, como, por exemplo, o capim braquiária. Então, em áreas em processo de restauração,
principalmente na Mata Atlântica, é muito comum a presença da gramínea exótica, do capim braquiária, e o manejo da área acaba gerando resíduos, e esses resíduos podem ser utilizados, então, como cobertura também, sendo necessário avaliar o potencial repelente, então, dessa espécie. Então, o objetivo geral do trabalho, como a Glaucia falou, o trabalho também foi dividido, igual ao da Luciana, né? Avaliar se a técnica de meia-lua e a cobertura vegetal morta de palha de capim braquiária e de mamona tem efeitos sobre a sobrevivência, crescimento inicial e incidência de herbivoria em mudas de 6 espécies florestais da Mata Atlântica. E, além disso, também, avaliar os efeitos dessas técnicas na temperatura e umidade do solo. Então, o estudo ele foi desenvolvido em campo de maio de 2024 a maio de 2025, em uma área em processo de restauração, localizada no Parque Natural Municipal de Glória de Dourados, no município de Glória de Dourados, no Mato Grosso do Sul. Olhando aqui o mapa dos biomas do Brasil, a gente observa que a área de estudo está inserida no bioma Mata Atlântica, né, o que corresponde aqui a essa escala de cinza, em uma floresta estacional semidecidual. O clima da região é o clima subtropical úmido, ou seja, invernos secos e verões chuvosos. Aqui nessa imagem de satélite, a gente pode observar onde foram traçadas 7 linhas de plantio. Foram utilizadas 6 espécies nativas, o genipapo, genipa americana, saboneteira, sapim do saponária, pau-formiga, tríplice americana, tamboril, enterolóbio, cortocinclicium, aroeira, astrônio uva e jaracatiá, jacaratia espinhosa, conforme correspondente aos números aqui nessa imagem. Foram 45 mudas de 6 espécies nativas, totalizando, então, 270 indivíduos. O drenamento foi inteiramente causalizado, com 9 tratamentos e 5 repetições por tratamento, sendo o tratamento 1 a meia-lua, o tratamento 2 o coroamento, o tratamento 3 a meia-lua mais a palha, o tratamento 4 o coroamento mais a palha, o tratamento 5 a meia-lua mais a mamona, o tratamento 6 o coroamento mais a mamona, o tratamento 7 a meia-lua mais palha mais mamona e o tratamento 8 o coroamento mais palha mais mamona, o tratamento 9, que foi o tratamento controle, que consistiu apenas no plantio das mudas sem cobertura vegetal, sem escavação de meia-lua e sem controle das espécies competidoras ao longo do experimento, como foi realizado nos outros tratamentos. Um pouco sobre as dimensões, então, dos berços. Os berços cavados em meia-lua tinham aproximadamente 2 metros por 1 metro e aproximadamente meio metro de profundidade. O solo da escavação da meia-lua foi utilizado aqui para formar uma borda no arco. Já os tratamentos com coroamento apresentaram um coroamento com 2 metros de diâmetro e havia um espaçamento de meio metro aproximadamente entre cada tratamento. Como cobertura vegetal morta de palha, foi utilizada palha de capim braquiária, aproximadamente 30 centímetros de espessura, espalhadas a 2 metros de diâmetro ao redor de cada muda. Já para a cobertura com mamona, foi utilizada a parte aérea verde triturada da mamona, e nos tratamentos que utilizaram apenas mamona, que é o tratamento 5 e o tratamento 6, foi utilizado um carrinho de mão, enquanto nos tratamentos que utilizaram palha junto com a mamona, foi utilizada metade desse volume. Então, a área foi gradeada as 2 semanas antes de serem obtidas a palha de capim braquiária, e também para facilitar o manejo. Também foram traçadas 7 linhas, como a gente pode observar nessa imagem aqui do meio, com um tombador de solo, para depois facilitar a escavação manual com enxada da meia-lua. Houve o controle da vegetação espontânea, como eu expliquei anteriormente, durante o período experimental, com exceto no tratamento controle. Aqui em cima a gente pode observar, né, as linhas de plantio nessa imagem de drone, já com as meias-luas escavadas. E, além disso, após 6 meses de experimento, houve a manutenção do total do experimento, com novamente uma escavação das meias-luas devido ao soterramento, né, de sedimentos e aplicação de cobertura novamente. Aqui algumas imagens, então, do processo de implementação e experimento. Eu acabo numa meia-lua. Aqui uma foto, né, da equipe. Então, foi uma equipe com mais de 8 pessoas revisando. Então, não está todo mundo presente aí na foto, porque foram muitas pessoas que ajudaram a escavar, né, a equipe do Labra. E aqui a foto minha sorrindo, né, sentada na primeira meia-lua, porque depois da segunda já não tinha mais sorrido, então tinha que sentar na primeira e sorrir, porque depois da terceira
Não tinha mais sorriso. Aí o trabalho foi dividido, então, em 2 capítulos. O primeiro capítulo foi para avaliar a sobrevivência e o crescimento das mudas e a temperatura e a umidade do solo, enquanto o segundo capítulo foi para avaliar a existência de herbivoria nas folhas. Então, o primeiro capítulo foi intitulado A técnica de meia-lua e a cobertura vegetal morta influencia o estabelecimento inicial de mudas florestais nativas e as condições microclimáticas do solo. Foram levantadas 2 hipóteses nesse capítulo. A primeira é que a técnica de meia-lua e a aplicação de cobertura morta afetam a sobrevivência e o crescimento de mudas de espécies florestais nativas no campo. Para testar essa hipótese, primeiro em relação à sobrevivência, as mudas foram avaliadas a cada 3 meses ao longo de 1 ano, contabilizando-se o número de plantas mortas. Com os dados de número de plantas mortas, foram realizadas análise estatística como a criação de curvas de probabilidade de sobrevivência com o estimador de Kaplan-Meier e, para testar a significância entre essas curvas, foi utilizado o teste Long Rank. Tudo utilizando o software R e os pacotes Survival e Silverminer. Resultados e discussões. Primeiro, em relação às espécies, foi observada uma diferença significativa nas curvas de sobrevivência, o P foi menor que 0,001. Aqui em amarelo, a gente observa genipapo e em vermelho a aroeira, foram os que apresentaram maior probabilidade de sobrevivência no final do experimento, com 86,8% e 86,3%, respectivamente, demonstrando que essas espécies possuem potencial para a restauração de áreas degradadas. Em contrapartida, o jaracatiá, aqui em laranjado, ele apresentou menor probabilidade de sobrevivência, chegando a 19,6% de sobrevivência aos 360 dias. Em relação aos tratamentos, também foi observado diferenças significativas, o P foi menor que 0,001. O tratamento coroamento em laranjado, ele apresentou maior sobrevivência com 87%, seguido do tratamento controle aqui em preto, que apresentou 79,9% no final do experimento. Em contraste com o tratamento meia-lua mais mamona, né, que aqui em verde musgo, que apresentou 44,4% no final do experimento. Então, isso indica que fatores associados à meia-lua, né, e à mamona influenciaram negativamente na sobrevivência das mudas. Em relação à meia-lua, quando a gente escava a meia-lua, acaba expondo camadas mais profundas, que são mais compactadas do solo, porque a compactação do solo ela tende a aumentar com a profundidade. E a escavação a meio metro de profundidade inseriu as plantas a uma zona de maior resistência mecânica. E isso reduz a penetração das raízes e acaba influenciando na sobrevivência das mudas. Já em relação à cobertura com mamona, fatores relacionados à própria composição química da planta, pois já foram relatados compostos alelopáticos presentes nessa espécie, que são substâncias químicas que influenciam, né, no desenvolvimento e no crescimento de outras plantas ao redor. E esses compostos alelopáticos podem ter sido liberados uma vez que foi utilizada a planta verde recém-coletada, não passou por nenhum processo de secagem. Além disso, também foi observado o processo de fermentação nos primeiros dias, né, dessa cobertura no experimento, com aumento de temperatura, proliferação de fungos, e esses fungos acabaram ocasionando o apodrecimento da base do caule das mudas. Como a gente pode observar aqui nessas 3 imagens, então aqui uma foto de cima, observa que tem bastante processo de decomposição, né? E aqui, essa foto, a gente consegue ver realmente o apodrecimento e a presença especialmente na região do caule. E aqui em detalhe, então, o processo de decomposição. Diante disso, PEN, colaboradores, eles relatam que a umidade e presença na cobertura, né, vegetal morta, ela pode favorecer, sim, o desenvolvimento de micro-organismos, e com isso recomenda-se uma distância mínima de 10 centímetros do caule, da cobertura. Entretanto, essa recomendação ela exige maior esforço de manejo em áreas de declive, como observado, né, na área do meu experimento, onde tem constante movimentação de sedimento, movimentação de terra, e é muito difícil a cobertura ficar, né, parada no lugar. Como a gente pode observar aqui nessas 2 imagens, nessa primeira é um genipapo, após a chuva, então a gente tem a movimentação de sedimento, movimentação da cobertura, nessa outra aqui também, né, uma meia-lua com mamona, e uma saboneteira, e a gente pode ver que tem bastante deposição de sedimentos e a movimentação da cobertura após a chuva. Agora, em relação ao crescimento,
Para testar essa hipótese, as mudas também foram avaliadas a cada 3 meses, ao longo de 1 ano, através da altura e diâmetro. A altura foi estimada, medida com auxílio de trena do solo até gema apical, e o diâmetro foi estimado a 1 centímetro do solo com auxílio de paquímetro. Além disso, as mudas, como a gente pode observar, as estacas de suporte da muda, como a gente pode observar nessa terceira imagem, elas foram demarcadas com tintas para evitar erros de medições devido ao soterramento, especialmente na meia-lua. Com os dados de altura e diâmetro dias, uma avaliação aos 360 dias, foi calculada a taxa de crescimento relativo para considerar as diferenças iniciais desses indivíduos, através da fórmula de Benincasa. Então, foi calculado o TCR da altura como logaritmo da altura inicial menos o logaritmo da altura final, dividido pelo intervalo de tempo, 360 dias, e o logaritmo do diâmetro inicial menos o logaritmo do diâmetro final, dividido pelo intervalo de tempo de 360 dias. Os dados foram testados contra normalidade pelo teste de Shapiro-Wilk e homogeneidade das variâncias pelo teste de Levene, utilizando os pacotes StarTix e CAR, que são pressupostos necessários para realizar uma análise de variância ANOVA. Como esses dados atenderam a esses pressupostos de normalidade e homogeneidade das variâncias, foi então realizada o teste de ANOVA com um intervalo de 5% de significância, e para os resultados que apresentaram diferença significativa, foi utilizado o teste pós-hoc de comparação de médias de Tuck, com pacote agrícola. Então, resultados. Foi observada uma diferença significativa, o P foi menor que 0,05, tanto na altura, no PCR da altura, como a gente observa nesse primeiro gráfico, quanto no PCR do diâmetro, aqui no gráfico B. A gente observa aqui em preto, ele apresentou os menores valores para a altura, com 0,0011 centímetros por dia de altura e 0,0018 milímetros por dia de diâmetro. O tratamento controle. Em comparação com o tratamento de meia-lua e mamona, o tratamento 5, aqui em verde, musgo, que apresentou os maiores valores. Então, a altura foi 0,0041 centímetros aproximadamente por dia, enquanto o diâmetro 0,0038 milímetros por dia. Então, isso indica que o tratamento 5, que é a meia-lua mais a mamona, que a imagem que a gente pode observar, embora ele tenha apresentado a menor probabilidade de sobrevivência, ele apresentou os maiores valores de crescimento em altura e diâmetro. Isso indica que, embora a escavação da meia-lua e a mamona possa ter gerado condições estressantes iniciais, como fermentação, proliferação de micro-organismos, a maior resistência mecânica, que causou a morte dos indivíduos mais sensíveis, no decorrer do experimento, com decomposição da biomassa e provavelmente liberando o nitrogênio, fósforo e potássio que é presente na mamona, acabou contribuindo para o crescimento das mudas sobreviventes de uma forma de seleção por estresse. Observando os dados em relação à análise mais temporal, tanto para a altura no gráfico A quanto para diâmetro no gráfico B, a gente observa que teve um maior incremento em altura e diâmetro após 180 dias aqui, que a partir de 180 dias para quase todos os tratamentos. Já em relação às espécies, observando o gráfico em relação ao tempo, a gente observa que aqui em verde musgo, que é o tamboril, e em amarelo, que é o jaracatiá, foram as espécies que apresentaram maiores valores, tanto em altura quanto em diâmetro ao longo do experimento. Isso porque o tamboril, ele é uma espécie pioneira, então ele apresenta um rápido crescimento inicial. A espécie pode atingir mais de 4 metros em 2 anos. Já o jaracatiá, na literatura, embora ele seja classificado como uma espécie tardia, De Moraes e colaboradores traz o conceito de espécie pioneira antrópica, que é um conceito proposto por Kageyama e Gandara, que algumas espécies na regeneração artificial podem apresentar crescimento inicial acelerado, muito semelhante às espécies pioneiras observadas na regeneração natural. Já a segunda hipótese do trabalho é que a meia-lua e a cobertura vegetal morta influenciam significativamente a umidade e a temperatura do solo. Para testar essa hipótese, primeiro em relação à temperatura, a temperatura foi avaliada mensalmente ao longo de 1 ano, com auxílio de um termômetro infravermelho, coletando dados da superfície do solo, não da superfície da cobertura.
às 7, 12 e 17 horas, conforme a metodologia proposta por Lorenzetti e colaboradores. Então, eram escolhidos aleatoriamente 5 pontos na linha 1, 2, 4, 6 e 7. Os dados foram testados também contra a normalidade e homogeneidade da variância. Entretanto, devido à ausência de normalidade, mesmo após diferentes tentativas de transformação, optou-se por utilizar um teste não paramétrico de Kruskal-Wallis, seguido do pós-hoc de Dom com correção Bolferroni, também a 5% de significância, com pacote R-Statistics. Resultados. Então, aqui na primeira tabela, a gente pode observar aqui nos resultados do teste Kruskal-Wallis, houve diferença significativa apenas para a temperatura às 12 horas, né, que P for menor que 0,05, apenas ao meio-dia. E observando as médias de temperatura, observa-se que ao meio-dia, onde houve a diferença significativa, o tratamento controle, que é o T9, o tratamento coromento, T2, o tratamento meia-lua, T1, ou seja, os tratamentos com solo exposto, sem cobertura, foram os que apresentaram maior temperatura, indicando que a presença da cobertura reduziu, né, a temperatura durante o dia, né, ao meio-dia. Ou seja, tanto a cobertura de palha, a cobertura de mamona, ou ambas as coberturas, a palha e mamona, teve sucesso, né, no controle térmico. Isso já vem sendo relatado na literatura. Então, a presença da cobertura, ela serve para o controle térmico, além da retenção da umidade, favorece a atividade biológica do solo, equilibra o ciclo do nitrogênio, fornece matéria orgânica e reduz a erosão. Embora às 7 horas não apresentou diferença significativa, né, o P for maior que 0,05, é interessante observar que os mesmos tratamentos, né, o tratamento controle, tratamento coromento, meia-lua, os tratamentos com solo expostos, tiveram uma dinâmica diferente do observado ao meio-dia. Eles apresentaram as menores temperaturas, né, eles apresentaram menores temperaturas durante as 7 horas. Isso significa, então, que a cobertura também conservou calor durante a noite. Então, a cobertura serve tanto para diminuir, atenuar as temperaturas mais altas e também conservar o calor nos períodos mais frios, que seria muito importante para os plantios em momentos, né, mais frios. E, em relação à análise temporal, quando a gente observa o gráfico aqui da temperatura das 12 horas, a gente observa que ao longo do experimento, o contraste, né, a diferença na regulação térmica entre os tratamentos sem cobertura, com os tratamentos com coberturas, foram ficando cada vez menores. Isso porque, com o passar do tempo, tem a decomposição do material, né, da matéria orgânica, aliada também ao soterramento dos sedimentos, à movimentação do solo, que diminui a eficácia desses tratamentos na regulação térmica. Também o tratamento 9, que é o tratamento controle, como não houve controle e manejo das espécies competidoras, houve o crescimento de gramíneas espontâneas que realiza também o sombreamento, né, que diminui a temperatura da área. Os períodos que teve maior regulação de temperatura, né, a maior diferença foi em junho a setembro de 2024, que a gente observa aqui no gráfico, né, que foram os períodos de menores índices de precipitação, quando a gente observa aqui com o gráfico de dados, né, meteorológicos da região. Aqui embaixo, né, nesse cinza aqui, são os dados pluviométricos, e a gente observa que justamente nesse mês foram os meses que teve a menor precipitação, ou seja, a cobertura do solo ela é eficaz para regulação térmica, principalmente nos períodos de menor disponibilidade hídrica. Isso porque a temperatura do solo é influenciada por fatores como absorção e reflexão da radiação solar, que está relacionado com o conteúdo de água no solo. E para entender, né, essa dinâmica, é interessante estudar, né, a umidade do solo com uma umidade gravimétrica que vai ser discutida a seguir. Então, para avaliar a umidade, os dados também foram coletados mensalmente ao longo de um ano. Foram coletados solos em amostras deformadas de 0 a 20 centímetros com auxílio de um trado, tipo sonda, como aqui na primeira imagem, entre 15 e 17 horas, em 3 pontos aleatórios também, na linha 1, 4 e 7. Então, ao redor de cada ponto foram retiradas 3 amostras simples ao redor das mudas, homogeneizadas em um balde para formar uma amostra compostas. Essas amostras foram vedadas em sacos impermeáveis e transportadas, né, também em caixa térmica para o laboratório. Para a realização, então, da análise no laboratório.
A análise foi realizada no Laboratório de Física do Solo, da FCA do FGD por mim, e foi seguido o protocolo de umidade gravimétrica proposto por Claesen. Então, foram retiradas aproximadamente 3 réplicas, né, de cada saco daquele de amostra composta de aproximadamente 10 gramas de solo, extraídos a massa, né, da massa do solo úmido. Depois, esse solo foi levado em estufa de 105 a 110 graus até atingir massa constante, que ocorreu aproximadamente após 24 horas. Depois é resfriado em um dessecador e, por fim, é pesado novamente agora para extrair a massa do solo seco. E com os dados da massa do solo seco e úmido, enfim, é calculada a umidade através da equação, né, de umidade gravimétrica, a massa da amostra úmida menos a massa da amostra seca, dividido pela massa da amostra seca. Os dados também foram testados contra normalidade e homogeneidade, e devido também à ausência de normalidade após transformações, foi optado o teste Kruskal-Wallis e o pós-hoc de Tumble-Ferron. Como resultados, a gente observa na umidade gravimétrica entre os tratamentos que houve diferença significativa, o P foi menor que 0,05, e observa-se que os tratamentos que associou a meia-lua com algum tipo de cobertura, por exemplo, tratamento 7, meia-lua, palha e mamona, que é o tratamento aqui em azul mais escuro, ou o tratamento de meia-lua com palha, T3, que é o tratamento aqui em amarelo, e o tratamento de meia-lua com mamona, que é esse verde aqui mais escuro, foram os tratamentos que apresentaram a maior umidade do solo, se diferenciando, né, dos demais, e os tratamentos controle, que é aqui em escuro, T9, e o coroamento T2 em laranja também se diferenciou dos demais, apresentando menores valores de umidade. Isso indica que a combinação da técnica de meia-lua com cobertura orgânica pode ser eficaz para garantir a umidade no solo, porque a meia-lua, ao você escavar, retirar o horizonte superficial do solo, você supera a formação de crostas que são muito impermeáveis à penetração da água da chuva, e a cobertura orgânica vai diminuir, então, a perda de água por evaporação. Numa análise temporal aqui, em porcentagem da umidade do solo nesse gráfico, a gente consegue observar que os meses de maior umidade foi novembro e dezembro, né? Aqui para o tratamento amarelo, inclusive a meia-lua mais a palha. E também coincidiu com o período de maior, né, precipitação na região, conforme esperado, né? A conteúdo, o teor de água no solo, geralmente ele é da região. Uma prancha que eu apresentei, né, no trabalho, onde a gente tem todos os tratamentos do T1 ao T9, para vocês observarem mais ou menos como que foi cada tratamento. E aqui eu destaquei 2 tratamentos. O tratamento 1, né, a figura A, a gente pode observar a meia-lua, esse potencial dela de captação da água da chuva, né, principalmente após a chuva, e também ela acaba sendo muito soterrada. E o tratamento 9, aqui foi após alguns dias já de experimento, a gente consegue observar aqui em volta o aparecimento de gramíneas espontâneas, que acabam fazendo um sombreamento no solo, como eu expliquei quando estava falando da análise da temperatura. Então, como conclusão desse primeiro capítulo, a primeira hipótese de que a técnica de meia-lua e a aplicação da cobertura morta afetam a sobrevivência e o crescimento de mudas de espécies florestais nativas no campo não foi rejeitada. Entretanto, enquanto a sobrevivência ela foi reduzida, o crescimento ele foi maior, especialmente na combinação de meia-lua com a mamona. Isso indica que essa técnica pode apresentar, né, a combinação pode apresentar um potencial para a restauração de áreas degradadas, mas são necessários mais estudos com ajustes metodológicos, por exemplo, maior distanciamento da cobertura em relação ao caule, né, e a preparação prévia do material. A segunda hipótese, que a meia-lua e a cobertura vegetal morta influenciam significativamente a umidade e a temperatura do solo, também não foi rejeitada. De fato, a meia-lua com o tratamento de cobertura, seja palha, mamona, ambas, aumenta a umidade do solo e reduz a temperatura, especialmente no período de maior temperatura, como observado ao meio-dia. Mas esses dados mostram que, embora, né, tenha melhorado as condições microclimáticas, nem sempre a melhoria das condições microclimáticas do solo vai se traduzir em melhor desempenho para as plantas, como a gente observou na sobrevivência.
Agora, entrando um pouco no capítulo 2, que foi intitulado A cobertura morta de capim braquiária e de mamona tem efeito na incidência de herbivoria em mudas florestais nativas? Nesse capítulo foi levantado uma hipótese que a cobertura morta de mamona tem efeito significativo na redução da incidência de herbivoria devido ao potencial inseticida já documentado para a espécie. Para isso, então, as folhas das plantas foram avaliadas quinzenalmente por um ano, né, para poder extrair a incidência de herbivoria. Então, foi realizada uma inspeção visual, anotando o número de plantas totais por indivíduo e o número de plantas que apresentavam a área foliar, pela presença de herbívoros. Foi utilizado a folha inteira, né, como unidade de análise. Então, as espécies que são de folhas compostas, como a aroeira e o tamboril, não foi contado os folíolos individualmente, e além disso, embora não tenha sido escolhido um grupo focal de herbívoro, foram registrados apenas danos causados por indivíduos mastigadores, né, sendo excluído da análise indivíduos minadores e raspadores, porque eles representam apenas 1 e 0,3% dos danos de herbivorias registrados em plantas ranhosas. Então, os dados foram, esses dados de folhas totais e folhas afetadas foram feito um cálculo através da equação, né, incidência de herbivoria igual a razão do número de folhas afetadas pelo número de folha total, conforme Gomes e Cornelissen. Os dados também foram testados com normalidade, homogeneidade, e também houve ausência, né, teve ausência de normalidade, então optou-se pelo teste de Cruz-Coalho e o pós-Hock de Dumbo-Ferroni a 5%. No trabalho, então, foram registradas 73.410 folhas, do qual 24.629 apresentavam herbivoria atribuída à guilda de mastigadores. Aqui é uma tabela com resumo do teste Cruz-Coalho, onde a gente observa que houve diferença significativa aqui, né, o valor do P foi menor que 0,05, tanto entre as espécies quanto entre os tratamentos. Em relação às espécies, o genipapo, aqui em amarelo, ele apresentou a maior incidência de herbivoria, né, 74,21%. 74,21%. Nessas duas imagens, a gente pode observar que realmente é uma espécie que visualmente foi muito atacada. Entretanto, na literatura, a casca do genipapo contém taninos, esteroides e saponinas que já apresentaram potencial, né, inseticida contra o besouro castanho. Então, isso indica que a eficácia, né, desses compostos podem variar de acordo com a concentração, com a distribuição nos tecidos vegetais, com a idade da planta e o tipo de herbívoro envolvido. Em contrapartida, as espécies que foram menos acometidas foi o jaracatiá, né, aqui em laranja, com 12,36%, e a aroeira, com 14,22%. Um fato interessante aqui, que eu acho que eu não mencionei na dissertação, mas vale destacar na apresentação, é que a gente tem bastante aqui, né, outliers. Isso porque durante os primeiros dias de avaliação no campo, a aroeira e o jaracatiá quase não apresentavam. Essas são as fotos, né, que foram retiradas logo nas primeiras avaliações, não apresentavam sinais, mas com o decorrer do tempo foi apresentando sinais, né? Então, isso seria interessante estudar. Como eu não avaliei, será que é por causa da sazonalidade do período, ou será que é conforme a planta vai se desenvolvendo? Isso seria também coisas interessantes de se investigar futuramente. E essa menor incidência de herbivoria, ela, no jaracatiá, porque a família, ela é a família Caricaceae, né? A família do mamão, que apresenta látex resinoso, e esse látex, ele coagula rapidamente quando em contato com o ar, quando a planta, ela é acometida por herbivoria. Isso faz com que a incidência de herbivoria talvez tenha sido menor nessa espécie. Já a aroeira, ela apresenta lectinas terminicidas na casca, no cerne e na folha. As lectinas terminicidas são proteínas que já apresentaram efeitos entomotóxicos contra diversas ordens de insetos, como Coleóptera, Diptera e Lepidóptera, e também pode ter influenciado nessa menor incidência de herbivoria observada nesse trabalho. Em relação aos tratamentos, né, aqui em roxo, a gente observa que o tratamento 8, que foi o coromento, a palha e a mamona, foi o tratamento que apresentou maior
incidência de herbivoria, com 41,69%, e ele se diferiu apenas do tratamento de meia-lua, aqui em vermelho, com 31,88%, e do coroamento em laranja, com 33,58%. Isso indica, então, né, que a presença de cobertura vegetal, ela causou, né, provocou microambientes que foram mais favoráveis para a presença, né, e atividade dos herbívoros em comparação ao solo exposto. Destacando que aqui, né, embora o tratamento controle, ele não recebeu nenhum tipo de cobertura, como eu falei anteriormente, né, com o crescimento das gramíneas espontâneas, ele também criou microambientes favoráveis. E aqui uma prancha com as imagens, né, os registros durante o período experimental, onde foi observado muitas interações animais, diversos animais, inclusive foi utilizado, por exemplo, aqui a cobertura de palha para nidificação, então foi encontrado um ovo, também foi, aqui que eu destaquei maior, utilizada a própria cobertura de mamona para nidificação de formiga, ou seja, as formigas estavam construindo ninhos em cima da cobertura de mamona. Isso demonstra, então, que a planta ela não tem potencial repelente, conforme a hipótese anteriormente levantada no trabalho, né? Até porque ela também foi semelhante ao controle. Então, embora a mamona apresente compostos químicos como ricina, rutina, que é muito utilizada no controle alternativo na agricultura das formigas, no presente trabalho ela não apresentou efeitos repelentes. Isso porque alguns insetos degradam essas toxinas no intestino médio, então eles têm essa capacidade de degradar essas toxinas. Então, a eficácia da cobertura com a mamona pode depender também do tipo de herbívoro e da concentração de compostos ativos, como foi observado por Britos e colaboradores. Então, como conclusão, a hipótese inicial, né, que a cobertura de mamona a cobertura de mamona tem efeito significativo na redução da incidência de herbivoria devido ao potencial inseticida já documentado para a espécie, ela foi rejeitada porque os menores índices de herbivoria, incidência de herbivoria, foi observado nos tratamentos sem cobertura, né, que foi o tratamento 1, a meia-lua, e o tratamento 2, o coroamento. E, além disso, a mamona ela não se diferenciou, né, do tratamento controle. Isso demonstrou que a utilização da parte aérea, né, como cobertura morta, não é uma alternativa eficiente, né, para o manejo da herbivoria devido ao seu baixo desempenho e a demanda de manejo associada, porque tem bastante demanda, né, todo o processo de coleta da mamona e triturar. Mas, por outro lado, as duas espécies do jaracati aroeira, eles apresentaram índice de incidência de herbivoria bem menores, então essas espécies elas são recomendadas para a restauração de áreas degradadas, onde a herbivoria possa atuar como filtro biótico. Então, aqui os agradecimentos, não são poucos. O primeiro agradecimento é ao Laboratório Labra, né? Eu coloquei essa foto aqui para representar, em vez de colocar o logo, porque o Labra é isso, é uma equipe, como eu falei, foram muitas pessoas envolvidas no processo, mais de outras pessoas que não estão aqui na foto, então eu agradeço todas, embora elas não estejam presentes, né, pelo auxílio na implementação do experimento. E na equipe do Labra, eu agradeço duas pessoas, em especial, que é a Luciana, quem que é a Luciana, que estava aí apresentando, e a Fernanda também, que são outras duas amigas, né, e pesquisadoras do Labra, que desenvolveram esse projeto de mestrado também no parque, e então ela esteve presente comigo durante todo o período, ajudando na coleta e passando os perrengues do campo. Também agradeço duas pessoas fora da comunidade acadêmica, que é a Letícia, minha namorada, que está aqui na foto. Ela, embora seja aqui de Jaleco, né, ela também me ajudou bastante no campo, e principalmente nas análises laboratoriais. E o meu pai e meu avô também agradeço, porque eles que fizeram, né, fabricaram o trado utilizado durante o experimento. Agradeço a CAPES pelo fomento, né, e o Parque Natural Municipal de Glória de Dourados e a Faculdade de Ciências Agrárias FCA pela infraestrutura física para o desenvolvimento do meu projeto. Essas foram as referências utilizadas durante a minha apresentação. Obrigada. Obrigada, Gabi. E parabéns aí pela apresentação. Essa foto, né, dentro do berço ali, né, representa a Gabi dentro da meia-lua. Pode ter duas interpretações, ou a planta, ou já estava morta.
nem eu falei, a foto do sorriso tem que ser na primeira meia-lua, porque a partir da segunda não tinha sorriso. Já estava todo mundo, né? O que nós estamos fazendo aqui? Depois de 3 dias, a gente estava querendo se matar, né? Mas tá bom, Gabi. Parabéns aí pela apresentação. E a gente abre novamente aí para as arguições. Vocês querem inverter agora ou mantém Glaucia e Joelson?